Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota do Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa. Seja muito bem-vindo, sou Fábio Pereira, uma honra, um prazer, um privilégio falar com todos e cada um de vocês. Toda quarta-feira nós gravamos o nosso Evangelho no Lar e disponibilizamos para você que, de repente, é sozinho, só você é espírita na sua casa, de repente você mora sozinho, também tem dificuldade de fazer o Evangelho, ou às vezes a família, né, como muitas famílias fazem, se reúnem, colocam o vídeo no YouTube e fazem o Evangelho no Lar, porque tem uma certa dificuldade para fazer um comentário, pegar um livro, ler em voz alta, enfim, e aí utilizam esse nosso Evangelho, e é uma honra, um prazer, um privilégio poder ser útil de alguma forma. Nós estamos também no Centro de Estudos Espíritas Caibar Schutel no Facebook, e ainda no YouTube e no Facebook, jornalista Fábio Pereira, também nessa página você encontra o Evangelho no Lar. Se você puder dar o joinha, né, dar o like, curtir, você ajuda a divulgar a doutrina espírita. Nós não ganhamos nada com o vídeo. Então, quando eu peço para você dar o joinha, ou fazer um comentário, ou fazer o compartilhamento, clicar em compartilhar, é porque o YouTube e o Facebook, a cada clique de curtir, de joinha, eles recomendam esse vídeo para mais 4 pessoas. Então, é uma forma de você ajudar a divulgar a doutrina espírita, tá bom? Muito obrigado desde já. Nós vamos fazer o circuito completo. Qual que é o circuito completo? Nós vamos fazer a oração inicial. Na sequência, nós vamos para uma leitura edificante. A partir de hoje é um outro livro, que o outro acabou, Segue-me acabou. Nós vamos iniciar hoje o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel por Chico Xavier. Aí a gente vai ler e vai explicar, e na sequência a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo. No livro Caminho, Verdade e Vida caiu o primeiro capítulo, O Tempo, e no Evangelho segundo o Espiritismo, aqui está o meu, caiu Parábola do Semeador, que, como diz Caibar Schutel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, é a parábola das parábolas. Vamos estudar um pouquinho então? Então vamos lá. No final a gente faz a oração final, que já é a finalização da fluidificação da água. A minha está aqui, você pode colocar a sua água aí também, tá bom? Então vamos lá. Elevemos o nosso pensamento até Jesus. O que isso significa? Pensar no rosto de Jesus como você acha que ele é, tá bom? Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, seu Otávio, meu guia espiritual, e demais guias espirituais, seu Caibar Schutel, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Invocamos o Senhor, mestre querido, e evocamos esses nossos irmãos para que possamos então fazer da nossa casa um ponto avançado da colônia espiritual da qual fazemos parte, e para isso contamos com a sua presença. Aliás, já agradecemos demais pela sua presença à nossa casa. Somos mais de 2 reunidos em teu nome. Então sabemos efetivamente que o Senhor está em meio a nós, e por isso muito obrigado. Obrigado também pela presença dos mentores. Gostaria ainda, mestre, como fazemos todas as quartas-feiras, agradecer por tudo de bom que nos aconteceu na última semana, agradecer também por tudo de ruim que não nos aconteceu na última semana, e claro, agradecer por tudo de ruim que efetivamente aconteceu na última semana, porque é aquela situação do alívio que a gente sempre fala, né? Obrigado, já foi, já passou, já era. Não devemos mais, e por isso também nosso muito obrigado. Dessa forma, então, mestre, passamos para os pedidos. E o pedido principal é que o Senhor não olhe as nossas imperfeições, mas a fé que anima o coração de cada um de nós, o desejo de servir, a vontade de ser útil, a vontade de fazer o certo em vez do fácil, que cada um de nós, em maior grau ou em menor grau, traz no coração. E assim sendo, pedimos essa força para o Senhor, não olhar, né, com tanta atenção para as nossas imperfeições, mas nos dar aí o seu apoio, o seu amparo, a sua inspiração, para que a gente possa fazer a melhor forma possível o Evangelho no lar e a nossa casa ser uma embaixada da colônia que fazemos parte. Dessa forma, então, mestre, sabedores da sua presença em meio a nós, damos por iniciado, com a sua autorização e permissão, mais um Evangelho no lar, e que assim seja. Olha, o livro de Emmanuel por Chico Xavier, Caminho, Verdade e Vida, também segue o padrão do livro anterior que nós estudávamos, que é o livro Segue-me. Tem um trecho do Novo Testamento e depois Emmanuel discorre sobre o assunto. O trecho de hoje é a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 6. Emmanuel usa só um pedacinho.
Aquele que faz caso do dia, patrão, senhor o faz. Mas o trecho completo eu sempre gosto de trazer para que nós possamos estudar da maneira mais precisa possível. O trecho completo o versículo todo, versículo 6 do capítulo 14 aquele que faz caso do dia para o Senhor o faz, e o que não faz caso do dia para o Senhor o não faz. O que come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor não come, e dá graças a Deus. É uma carta que o Paulo apóstolo, ou Paulo de Tarso, ou São Paulo apóstolo, enfim, como queira chamar, escreveu por volta do ano 57 depois de Cristo. Paulo estava na cidade de Corinto, provavelmente, é o local mais provável que ele estava, na cidade de Corinto. Você deve se lembrar, carta de São Paulo apóstolo aos Coríntios, então, na cidade de Corinto. E era a sua terceira viagem missionária, e ele teria escrito essa carta para Roma, para os romanos, porque lá em Roma havia os judeus convertidos e havia os chamados gentios convertidos também, gentios cristãos. Gentios eram aqueles que não eram judeus. E havia uma série de tensões entre eles, porque os judeus obedeciam de não fazer absolutamente no sábado, que é o Shabá. Os gentios não respeitavam o sábado. Tinha alimentos que os judeus não comiam, que os gentios comiam, tinham alimentos que os gentios não comiam, os judeus comiam. Enfim, era difícil o contato daqueles recém-convertidos do judaísmo ao cristianismo. Estava sendo criado esse termo ainda, e aqueles que Paulo tinha conseguido já falar sobre Jesus, e os convertidos, que seriam os gentios. Por isso que Paulo é chamado o apóstolo dos gentios, porque ele foi para fora da região dos judeus para converter também, para mostrar também que Jesus tinha vindo, e era essa maravilha que nós estudamos até hoje. E a ideia da carta de Paulo era harmonizar esses grupos, porque cada um tem um jeito, cada um tem uma forma de ver. E a grande orientação do Paulo, se nós pegarmos o versículo anterior, que fala sobre acolher o fraco na fé, o versículo posterior, que fala que nenhum de nós vive para si, nenhum morre para si, mostrando claramente que nós vivemos em comunidade e deveríamos viver em comunidade. O grande chamamento do Paulo nessa carta aos Romanos é para que ninguém deve absolutamente diferentes daquela que nós professamos, e de matizes diferentes, e principalmente de qualidades diferentes, qualidade evolutiva, digo eu, diferentes. Nós vamos encontrar pessoas, um termo que meu pai usa muito e eu costumo usar também, pessoa que presta em todas as religiões, e nós vamos encontrar pessoas que não prestam em todas as religiões, né? Então o ponto aqui é que cada um está num estágio evolutivo, e o Paulo trabalha justamente essa situação nessa carta. E vamos ver o que Emmanuel tem a dizer, porque Emmanuel pega exatamente esse trechinho do começo do versículo 6, que é: aquele que faz caso do dia, patrão, senhor o faz. Vamos ver o que Emmanuel tem a dizer, a gente vai comentando também. A maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Existem efetivamente os que abusam dessa concessão divina, julgam que a riqueza dos benefícios lhes é devida por Deus. Seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção. Por que é que alguém acha que é nobre, que Deus o colocou naquela situação? Era muito comum, desde a época dos faraós, né, no Egito, e praticamente toda a ideia monárquica, ou seja, dos reis e rainhas, de que Deus os havia ungido, e por isso eles estavam naquela situação.
hoje ainda é assim em muitas chamadas religiões, que tem Deus como um sujeito que está ali como um gênio da lâmpada, para atender os meus desejos e para resolver os meus problemas, né? Como se Deus não tivesse absolutamente mais nada a fazer do que satisfazer os meus desejos, e via de regra, desejos esses absolutamente materiais, né? Eu vi até um vídeo da professora Lucilena Galvão, e eu utilizei inclusive num dos bate-papos sobre o Espiritismo, que vai ao ar ao vivo aos domingos, 10 horas da manhã, em que ela fala que ela diferencia os espiritualistas dos materialistas, e ela diz que o espiritualista é aquele que se utiliza dos meios materiais para o fim que é Deus. E materialista é todo aquele que se utiliza dos meios Deus para atingir propósitos materiais. Então, em outras palavras, é Deus para me ajudar a prosperar, Deus para me ajudar a dar isso, a dar aquilo, sempre algo material que eu peço, né? E nós somos tão infantilizados espiritualmente ainda que quando nós fazemos, por exemplo, uma promessa, ó Deus, se você me der tal coisa, eu te dou outra, né, que via de regra é algo material. A gente não faz promessa para evolução espiritual, a gente faz por uma cura de uma doença, para salvar a vida de alguém, tudo isso é material, né, para ganhar alguma coisa, para sair da situação que nos encontramos. Olha, então se acontecer isso, eu vou andar 200 degraus de joelho, eu vou caminhar 40 quilômetros, é sempre uma mortificação, é sempre alguma coisa que faz mal ao corpo, como se Deus fosse um velho sádico que ficava olhando assim, não, beleza, isso aí eu vou dar ao céu, porque olha o joelho dele como é que ficou. E estragou tudo o joelho lá para me agradar, então esse daí que fez tudo para me agradar, deixa comigo, é esse daí mesmo que eu vou pôr no céu. Ó, vocês aí, anjos e seja lá quem for que cuida dessa área aí, fica atento que esse aí é dos meus preferidos, hein? Esse aí é dos caras que estão aí para ir para o céu, então coloca já aí que esse vai para o céu, esse não tem conversa não. Esse aí, ó o que ele fez com o joelho dele, merece o céu, né? Então, quando a gente fala assim, parece meio absurdo, e é justamente essa a ideia, que entendamos o quão absurdo é esse tipo de barganha. Então, seria justo, entretanto, interrogá-los, aqueles que julgam que a riqueza dos benefícios lhes é devida por Deus, seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção. O que eles têm de melhor que o outro, o que nós temos de melhor que o outro para sermos beneficiados com esse tipo de situação, né? Uma questão interessante. Constituindo a criação universal patrimônio comum, é razoável que todos gozem as possibilidades da vida. Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na Terra em favor do seu aperfeiçoamento espiritual. É lógico que todo homem conte com o tempo, mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde e sem trabalho? Não obstante a oportunidade da indagação, importa considerar que muito raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em toda parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. Na ociosidade, principalmente, né? A velha expressão popular matar o tempo reflete a inconsciência comum nesse sentido. Nos mais obscuros recantos da Terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas. Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro, para, em seguida, recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência. Em quase todos os setores da evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. Olha, Emmanuel tem uma frase muito perturbadora, para quem se importa, evidentemente, com a evolução espiritual. A frase dele é que mais de 90% das pessoas
desencarnam sem terem cumprido seus planejamentos encarnatórios. E a principal causa disso não são equívocos graves, porque equívocos todos nós cometemos, graves ou menos graves, todos nós cometemos. Aliás, quando o Chico Xavier perguntou pro Emmanuel como identificar um bandido, Emmanuel teria dito: é aquele que foi descoberto. Porque todos nós cometemos crimes maiores ou menores, porque depende do grau de consciência. São Francisco de Assis, por exemplo, andava olhando para o chão para não cometer o assassinato de um inseto, de uma criatura divina. Tamanho o estágio evolutivo dele. Então, matar um inseto para ele seria pesado em sua consciência, tal qual matar um ser humano, né? E muitos de nós matamos pernilongo com uma tranquilidade muito grande. Se for com aquela raquetinha ainda, a gente até gosta de ouvir o barulho, tac, 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 né? E não fazemos conta disso. Então depende do grau de evolução, mas criminosos somos todos, em maior grau ou menor grau, conscientes ou inconscientes, mas somos todos. O ponto aqui é que nós vamos identificar, como Emmanuel disse, que mais de 90% não cumprem o seu planejamento encarnatório, porque perdemos tempo. Matamos o tempo. E isso é muito grave, isso é muito complicado, isso é muito difícil. Nós precisamos descobrir uma forma de não fazer isso. Mas veja, não estou falando especificamente do tempo que se perde em rede social, do tempo que se perde com bobagens, do tempo que se perde egoisticamente. O que eu quero ressaltar aqui, por exemplo, é uma informação extremamente importante, que é o seguinte: já que estamos falando do Evangelho no Lar, e principalmente vamos entrar na parábola do semeador daqui a pouquinho, que nós vamos entender quem somos nós diante daquilo que Jesus nos passa de informações, que Emmanuel nos passa de informações, que Chico Xavier nos passa de informações, Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira e tantos outros nos passam de informações. Caibar Schutel, que fala que a parábola do semeador é a parábola das parábolas, e se você não leu ainda o livro Parábolas e Ensinos de Jesus por Caibar Schutel, leia, porque é fenomenal. Fenomenal e assim extremamente importante. Mas voltando, o problema é, lembra dos dedinhos? Erro, arrependimento, expiação, prova e reparação, conserto, certo? Erro, arrependimento, expiação. Se for por amor, eu já estou consertando, já estou ganhando tempo, e na prova eu nem percebo. Passo naturalmente porque criei aversão aqui dentro ao mal que eu cometi quando eu já expiei pelo amor, consertando, não é? Quando eu expio pela dor, depois do erro, arrependimento, expio pela dor, talvez eu caia na provação, que é a expiação que não tem retorno. Eu vou desencarnar com aquele problema, aí é provação. A expiação ela acaba, mas a provação não. Às vezes eu vou ter só a expiação, que termina, mas eu sinto na pele aquilo que causei aos outros, porque perdi as oportunidades todas que me foram dadas para que eu pudesse ter expiado pelo amor. E aí quando eu vou ser colocado à prova, eu não sei se eu vou passar ou não, porque pode ser que eu não tenha criado aversão aqui dentro. Pode ser que eu só tenha criado vitimismo. Nossa, como que Deus me fez passar por isso e tal. Como se fosse culpa de Deus aquilo que eu estou passando e não minha, né? Porque nós aprendemos durante muitos séculos nas religiões que quando eu faço uma coisa errada, foi o coisa ruim, seja o nome que eu queira dar para ele. E quando eu faço alguma coisa certa, foi Deus que pôs a mão, foi Deus que fez. E eu sou sempre né? Eu acho que é muito melhor do que falar um adjetivo e fazer uma onomatopeia, fazer um barulho, né? Aí eu sou e com isso quem faz é o ruim ou o bom, né? E não é assim, eu sou responsável. Agora com o Espiritismo estamos aprendendo isso. Mas o fato aqui que eu quero deixar é o tempo que eu perco entre o erro e o arrependimento é o que me atrasa. Esse é o problema. É aqui que eu não evoluo. Porque depois do erro, se eu tenho remorso é algo egoísta. É algo que eu estou preocupado, meu Deus do céu, o que vão pensar de mim? Nossa, eu fui capaz de ter feito isso. Isso é remorso. É uma coisa mais complicada, já falei sobre isso, tem vídeo aqui falando sobre isso.
Remorso é egoísta. O arrependimento é algo que eu me preocupo com os efeitos daquele mal que eu fiz. E já começo, portanto, com um certo sofrimento em cima daquilo, que já é o começo da expiação. E é uma coisa assim que eu não consigo admitir que eu fiz aquilo. Então ele é um estágio depois do remorso. É mais complexo e mais completo, e já inicia a expiação. O grande problema, portanto, é o tempo que demora do erro ao arrependimento. É aqui que nós matamos o tempo, é aqui que nós atrasamos a nossa evolução. É exatamente nesse ponto, entre o erro e o arrependimento, porque a gente tem desculpas do tipo: no meu lugar qualquer um teria feito. Mas você tem que ver também, né? Porque olha, né? Não, mas você tem que ver, né? Não, porque olha, então, né? Tinha isso, essa razão, aquela razão, e a gente é indulgente demais com a gente mesmo. E aí, ou então a gente envereda pelo remorso, a ponto de às vezes a gente pedir perdão para outra pessoa e jogar o problema para o outro, que é muito comum também. A gente pede perdão para que o problema agora fica lá com o outro. Eu já não tenho mais problema com isso, o problema é ele. Eu já pedi perdão, agora é problema dele, eu tô livre. Isso é uma coisa egoísta ao extremo. Eu faço mal para alguém e peço perdão, e o cara que se lasque com essa situação, ele faça o que for melhor possível para ele. Não é assim, né? Com arrependimento sincero, eu vou pedir perdão para outra pessoa, ela me dando ou não me dando perdão, é diferente. Eu não joguei a responsabilidade para ela, e sim fiz aquilo que eu deveria, e entendo caso a pessoa não me perdoe. O egoísta do remorso não, ele joga a responsabilidade para o outro e sai todo pomposo, todo cheio de 9 horas, que eu consegui, eu fiz a minha parte, eu sou bom, etc, etc. Então, o problema do tempo é justamente esse. Agora, a maneira como nós interpretamos as coisas depende, primeiro, de conhecimento. Só que nós temos inúmeras reencarnações. Segundo o professor Nazil Canarim Jr., aproximadamente 65 mil encarnações nós temos. Então, nós não somos recentes. Nós sabemos o que é certo e o que não é. Por isso que eu falo, nos momentos da vida nós temos sempre que escolher entre fazer o certo e o fácil. Porque o fácil é o que a gente vem fazendo há muitas encarnações. E o certo é aquilo que a gente descobriu agora para começar a fazer. Agora, para eu saber o que é o certo, para eu saber, para eu me conhecer, eu tenho que buscar informações. E é a partir do momento que eu entro em contato com as informações, aí eu vou para o conhecimento. Porque informações todos nós dispomos hoje. Quem tem um celular na mão tem informação do mundo todo, de todas as épocas, absurdamente completa a informação que quer buscar. Porém, no entanto, contudo, todavia, ter acesso à informação é uma coisa, ter conhecimento é outra totalmente diferente. O conhecimento, por isso que Caibar Schutter fala que a parábola do semeador, ela é a parábola das parábolas, porque ela não engloba só aqui os ensinamentos que nós recebemos do Cristo, mas de todas as situações ao nosso lado, do nosso cônjuge ou da nossa cônjuge, aquele que a gente casou, dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos primos, dos nossos colegas de trabalho, dos nossos amigos de fato, da nossa família espiritual, da nossa família carnal. O que a gente recebe dessas pessoas, o que a gente faz com aquilo que essas pessoas dão para a gente, com o amor que dão para a gente. Será que quando dão amor para a gente recebe esse amor como se fosse a semente que caiu à beira do caminho? A gente recebe esse amor como se fosse num terreno pedregoso, no meio dos espinheiros? Percebe? Então a parábola do semeador, ela é muito abrangente. Eu vou focar basicamente no Espiritismo, mas com essa pincelada aqui, cada um de nós dá o acesso que precisa hoje, nesse exato momento. Se você assistir esse vídeo num outro dia que você já assistiu e está assistindo de novo, você vai estar num outro momento, você pode usar de novo essa parábola naquele momento que você está vivenciando. A parábola, eu acredito que a maioria de nós sabemos, mas vamos lá.
Kardec pegou o trecho de Mateus do capítulo 13. Então vamos lá. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele logo reuniu-se grande multidão de gente. Por esse fato, entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: Aquele que semeia saiu a semear. E, semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou. E como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e os espinheiros, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Num outro trecho, um pouquinho para frente, depois que o pessoal acalmou um pouquinho, os apóstolos chegaram para Jesus e falaram assim: mas e aí? Mas o que isso quer dizer na verdade? Por que o senhor fala por parábolas? Ele falou: não se preocupa, que tem muita gente que não vai entender, e é para ser assim mesmo, porque ouvindo não ouvem, vendo não veem. Mas isso precisa ficar para a posteridade, para que se possa estudar. E a volta de Jesus como Espírito de verdade no Espiritismo, nós claramente temos esse retorno dos ensinamentos dele e as coisas que ele não podia falar naquela época. Mas no próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 13, agora no versículo 18, tem o seguinte: Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. Mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. A gente chama de fogo de palha às vezes, né? Em sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados desse século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em terra boa é a que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por 1, ou seja, vai passando adiante aquilo que ouviu, aquilo que aprendeu. Quando você ouve uma palestra, quando você assiste uma palestra falando de Jesus, falando de Emmanuel, trazendo informações doutrinárias, que é o que a gente procura fazer com o Evangelho no Lar, você está recebendo a semente, semelhante à parábola do semeador, está recebendo a semente. Que tipo de semente, que tipo de terreno é o seu coração? É aquele que você não dá nem bola porque você está vendo, está fazendo o Evangelho porque tem que fazer, ou porque alguém quer, porque a família quer, porque os pais obrigam. Aliás, é importante que os filhos menores de idade, que vivem subordinados, ou seja, subordinados às ordens sob o teto dos pais, devem obedecer, devem seguir o Evangelho no Lar também, evidentemente, não é? Quando meu filho crescer, ele decide que religião ele vai ter. Para de ser idiota, porque essa é uma questão que diz respeito a você fazer. Se ele quiser mudar de religião depois, é problema dele. Mas a base religiosa foi combinado no plano espiritual. Então cumpra o combinado, não seja covarde, não seja relapso com aquilo que foi combinado no plano espiritual, pelo amor de Deus. Essas modernices aí são extremamente materialistas e nós temos que ficar atentos a isso para não fazer bobagem, pelo amor de Deus. Mas enfim, continuando. Que tipo de terreno é o seu coração?
Você está obrigado no Evangelho, você não quer saber, entra por um ouvido e sai pelo outro, como a gente fala, ou seja, a cabeça está vazia, entra por um ouvido e sai pelo outro. Na parábola, você vai ser assemelhado, seu coração vai ser assemelhado, vai ser comparado à semente que caiu à beira do caminho. Isso com o carinho do seu pai, o carinho da sua mãe, o carinho da sua esposa, o carinho do seu marido, o carinho do seu filho, o carinho do seu irmão, o carinho do seu amigo, o carinho do seu colega. Como que você recebe esse carinho? Você se permite receber esse carinho? Você se permite receber essa gentileza? Quando você recebe uma gentileza, o que você faz com essa gentileza? Você endurece o coração da outra pessoa com a ingratidão imediata? Porque você está superior a todo mundo, então como assim alguém está fazendo uma gentileza para você? Então você é uma beira do caminho ambulante. Nada que cai aí fica, o maligno tira, porque esse chamado maligno está ao seu lado o tempo todo, gerenciando o seu comportamento, por exemplo. Agora, qual é o segundo? Aquele que saiu semear, o segundo é o terreno pedregoso, lugares pedregosos. Tem ali tá fofinho e tal, cai a semente, brota, vem o sol, queima tudo. Então eu até ouço, mas eu quero privilégios, eu quero que aconteçam só coisas boas. Cansei de ouvir isso em reuniões mediúnicas, por mais de 30 anos fazendo parte delas, de reunião das obsessão principalmente, de pessoas chegando e falando assim: como pode, Fábio? Eu faço parte do centro há tanto tempo, a minha vida como é difícil. Eu venho no centro e no dia de vir à reunião, até meu carro para, até meu carro dá problema, quer dizer, os espíritos não ajudam nem nisso. Eu fico pensando, meu Deus do céu, mas não aprendeu nada. Estamos no mundo, temos que viver no mundo sem ser do mundo. É uma coisa um pouco complexa de entender quando se fala, mas naturalmente se entende. Eu tenho que viver no mundo, tenho que trabalhar para comer, eu preciso comer, eu preciso viver, tenho que pagar aluguel, tenho que pagar minhas contas, ou tenho que pagar minha casa, ou tenho que pagar meu carro, enfim, tenho que comprar as coisas, tenho que trabalhar, tenho que ganhar meu dinheiro, filho na escola, não é? Tudo isso eu tenho que fazer. Enquanto eu estou aqui, tenho que fazer o melhor possível enquanto eu estou aqui, encarnado, que é uma experiência muito importante. Mas aí eu quero que aquelas coisas bonitas que eu leio no Evangelho, que eu entendo o Emmanuel falando, que eu entendo o Chico Xavier falando, que eu entendo o Divaldo falando, Raul Teixeira e tantos outros, né? Caibar Schutter, quando eu leio as obras de Caibar Schutter, são um espetáculo. Aquilo eu me empolgo, mas aí vem as dificuldades, que são o sol queimando as folhas. Aí não tem raiz, né? Porque eu queria ir no centro uma vez por semana e tomar passe e tá tudo certo, tô salvo, não preciso fazer mais nada, né? Como eu fazia na missa, como eu fazia no culto, agora eu quero fazer no centro e que dê tudo certo. Não vai acontecer. O terceiro são os terreno com espinheiros. É uma terra boa, porque os espinhos estão nascendo ali. Porém, no entanto, contudo, todavia, quando os espinhos crescem, sufocam a semente que deu fruta, que deu flor. Isso é uma coisa natural, já dá para a gente entender facilmente do que acontece conosco, né? Está tudo bem, está tudo maravilhoso, a gente está no centro, a gente é espírita, a gente consola as pessoas, a gente oferece o ombro para esse, oferece o ombro para aquele, a gente estuda, a gente faz o evangelho no lar, a gente entende que Jesus tem seus planos, ou entende planejamento encarnatório, até a água bater na canela da gente. Vocês sabem que eu estou falando um pouquinho mais para cima. Até a água bater na canela da gente. De repente a morte visita a nossa família. 7.000 pessoas morrem por minuto no mundo. Por que não vai chegar o dia da nossa família? Mas a gente acha que não. E aí acontece alguma coisa, não precisa ser necessariamente morte, mas uma doença que aparece, uma dificuldade momentânea, uma dificuldade qualquer, uma dor que se instala, que a dor de repente bate na nossa porta, entra, senta na nossa sala e fica ali conosco um bom tempo, sem ser chamada. Mas isso acontece com todo mundo, porque nós temos um passado delituoso gigantesco, levando em consideração esse estudo que eu falei há pouco de 65.000 encarnações.
Hoje é o dia que nós estamos mais evoluídos desde que nós fomos criados, imagina como era antes. Então veja, nós temos um passado para espiar ainda, e nem sempre a gente consegue espiar pelo amor. Que a gente é meio turrão, né? A gente fica cheio de, não, mas sabe, também no meu lugar, não, mas você tem que entender, e essas desculpas, né, ficam atrapalhando, como eu dizia agora há pouco, matamos o tempo da nossa evolução. E aí, quando a gente recebe a informação e fica todo empolgado, a gente quer que ter uma vida extraordinária, a gente não quer que as dificuldades cheguem. Então, aquele sujeito que oferecia o ombro para os outros, que falava, que ia no velório e falava bonito, etc., quando a dor entra pela porta e senta no seu sofá e fica ali de cara, ou senta à sua mesa e fica ali de cara com a pessoa, imediatamente a sua fé é sufocada. E aí aquele conhecimento que se pensava que tinha, aquela fé que se achava que tinha, você fala, não tem nada. Tem nada. Cadê o conhecimento que tinha? Não tinha, era a palavra que chegou no coração, o conhecimento, o espiritismo, chegou num coração que tinha até terra boa, deu raízes, mas os problemas começam a sufocar. O meu egoísmo, o meu orgulho, a minha vaidade começam a sufocar. E isso vale para a gentileza, para o carinho, para a cortesia que a gente recebe das pessoas ao nosso lado. A gente está tão preocupado conosco mesmo, nós estamos tão preocupados conosco mesmo, que não sobra lugar para absolutamente mais nada. Eu só vejo aquilo que eu tenho interesse. As pessoas, para mim, são aquilo que elas me podem oferecer. E a partir do momento que eu entendo, ou que me dá na cabeça, ou eu tenho a impressão de que tal pessoa não pode acrescentar nada na minha vida, essa pessoa é imediatamente descartada. Eu sufoco qualquer coisa que a pessoa me fez com o meu egoísmo, o meu orgulho, a minha vaidade, principalmente com o meu egocentrismo. O que é egocentrismo? Eu acho que o universo gira em torno do meu umbigo. A maioria de nós sabemos que a Terra gira em torno do Sol, o Sol gira em torno do buraco negro da galáxia, da nossa galáxia, que está girando em torno do sabe Deus do que, praticamente entrando em colisão agora com a galáxia onde tem Andrômeda. E a gente acha que não, que é tudo em torno da nossa barriga. Então, se aconteceu alguma coisa, é contra mim. E aí eu sufoco qualquer coisa de bom que alguém fez por mim. Por isso que a parábola das parábolas, a parábola do semeador, né? Porque isso é, por exemplo, o resumo do ingrato. Você faz 1000 coisas para alguém. O dia que você não pode, ou que você não quer, ou que não tem como você fazer, imediatamente tudo aquilo que você colocou no coração da outra pessoa, ela sufoca com o próprio egoísmo, com o próprio egocentrismo, e você é simplesmente descartado. Se fazemos isso com pessoas, imagino que a gente não faz com o conceito religioso que a gente recebe no Espiritismo. Então, muitos de nós temos o coração como se fosse a beira do caminho, outros com o coração como se fosse o terreno pedregoso e outros com o coração como se fosse o local dos espinheiros. Mas também muitos de nós temos um coração como a terra boa, em que aquilo que a gente aprende, a gente vivencia, a gente passa adiante, a gente exemplifica, a gente testemunha, e passando para um, para outro, para outro, para outro, para outro, quando a gente vê, a gente já deu o exemplo para 30 pessoas, para 60 pessoas, para 100 pessoas. A gente já propagou aquilo que a gente recebeu para 30 pessoas, para 60 pessoas, para 100 pessoas. A gente passou adiante pela vivência, ou seja, recebi a palavra, ela frutificou, ela floriu primeiro, ela nasceu, ela brotou, floriu e frutificou. E aí esse fruto que são as minhas obras acabam sendo esse fruto que vai, essa semente que vai cair nos outros terrenos. E eu não posso escolher
eu tenho que semear para tudo quanto é canto. Eu vou encontrar pessoas por aí que têm o coração como a beira do caminho, vou encontrar pessoas que têm o coração como o terreno pedregoso, vou encontrar pessoas que têm o coração como os espinheiros e vou encontrar pessoas que têm o coração fértil. Se Jesus faz isso e deixa a cada um o tempo de cada um para fazer brotar, para mudar de tipo de terreno, também nós temos que entender isso. Para nós é mais difícil porque não somos tão evoluídos quanto Jesus? Sim, é mais difícil. Mas se nós não treinarmos, nós não vamos chegar nunca a conseguir fazer isso. Então o tempo ele pode estar a nosso favor ou pode estar contra nós. O que você faz com o seu tempo? Você sai para semear? Ou você é o que apenas recebe a semente? Se você é o que sai a semear, o seu coração é ótimo. Se você sai a semear, seu coração é o terreno bom, que floriu, cresceu, deu frutos e você está semeando agora. Vamos imaginar um pé de milho? Seu coração recebeu o grão do milho, ele virou um pé de milho, cresceu e deu várias espigas de milho que tem o milho para plantar, não é? Então, muitos de nós que saímos já para semear, temos o coração legal. Mas muitos de nós também conseguimos semear, apesar do nosso coração ser dos espinheiros. Muitos de nós também conseguimos semear se o nosso coração for do terreno pedregoso. Semeamos menos, rapidinho, depois ficamos magoadinhos porque não deu certo e já julgamos as outras pessoas. Mas se o nosso terreno é bom, a gente sabe que tem que sair para semear. O que caiu na beira do caminho fazer o quê? O que caiu no terreno pedregoso fazer o quê? O que caiu no terreno dos espinheiros fazer o quê? E o que caiu no bom terreno, que bom, ótimo, vamos continuar semeando. Esse é o ponto. Só não perca tempo, não mate o tempo. É isso. Bom, vamos fazer a nossa oração final. Na nossa oração final, então, vem a fluidificação da água. Os mentores já fizeram a minha, já fizeram a sua, e o que nós vamos fazer agora é doar a parte magnética e fazer o pedido para quem a gente gostaria que essa água fosse um remédio salutar para o perispírito e para o corpo físico também. Tá bom? Então vamos lá. Elevemos mais uma vez o pensamento até Jesus. Lembra o que é isso? É pensar no rosto de Jesus como nós imaginamos que ele seja. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos mentores nomeados e não nomeados que aqui estão, nosso muito obrigado. Seu Otávio, meu guia espiritual e demais guias espirituais, muito obrigado. Seu Caibar Schutter, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Claro, Senhor Jesus, que a nossa gratidão é ao Senhor pela oportunidade que temos de aprender aquilo, reaprender aquilo que o Senhor disse, e agora com mais detalhes, com mais assuntos, com mais áreas que podemos entender, e por isso nosso muito obrigado. Aos mentores que aqui estiveram, fazendo da nossa casa um ponto de encontro de espíritos superiores, nosso muito obrigado. Ainda temos pedido a fazer, Senhor, e esse pedido é para que o Senhor não olhe as nossas imperfeições nesse momento de novo, e por um acréscimo de misericórdia, que o Senhor nos ajude na finalização da fluidificação da água, utilizando nossos eflúvios magnéticos, para que essa água seja um remédio importante, perispiritualmente falando, e também para o corpo, para essas pessoas que cada um de nós agora nomeia, então em pensamento ou em voz alta, enfim. É isso, Senhor. Agradecemos já esse pedido que a gente fez, porque claro que o Senhor sabe muito mais do que nós mesmos aquilo que a gente precisa. Mas, por um acréscimo de misericórdia, a gente pede, por favor, que o Senhor nos atenda esse pedido, para que possamos buscar a evolução. Eu sei que a gente tem um passado aí bastante complicado de não cumprir, de pedir, não fazer a nossa parte. Por isso que eu estou apelando para o acréscimo de misericórdia, que o Senhor, por favor, nos conceda mais uma vez. Que o
Senhor puder, a gente agradece. Obrigado. Obrigado aos demais amigos, a todos que aqui estiveram, que assim seja. Obrigado a você que esteve conosco até agora. Todas as quartas-feiras tem o Evangelho no Lar. Domingo a gente se vê ao vivo às 10 horas da manhã no bate-papo sobre o Espiritismo. Quarta-feira que vem tem mais o Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa. Beijo para você que fica. Até lá. Tchau.